Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao DRN Audiolivros. Se você curte aí histórias de alta fantasia e outros tipos de livros, siga a gente aí, que sempre estamos produzindo bastante coisa. Deixe suas dicas para leituras futuras, mesmo que eu não traga imediatamente, em alguma hora eu vou trazer. Se tem alguma dica de melhoria também, deixe nos comentários que a gente sempre tenta te seguir. E que 2023 seja um ano melhor para todos nós. Não esqueça de curtir e deixar o like para dar uma força pra gente no canal também aí. E vamos mergulhar nas nossas aventuras. Capítulo 9. Dupla de Lúcius. Egwene estava sentada em sua cadeira, uma das poucas cadeiras de verdade no acampamento, com um entalhe bem simples e pequeno, como haveria na melhor poltrona de um fazendeiro. Era espaçosa e confortável o bastante para fazê-la sentir-se uma pontinha de culpa pelo espaço precioso que o objeto ocupava nos carroções. Estava sentada, tentando organizar os pensamentos, quando Siuan afastou as abas da abertura da tenda e se agachou para entrar. Não estava nada feliz. Por que, pela luz, você saiu correndo? Sua voz não mudara com o rosto, e Siuan estava entre as melhores na arte de repreender, mesmo quando o fazia em tons respeitosos. E o tom se mantivera respeitoso, ainda que por pouco. Os olhos azuis também continuavam os mesmos. Serviriam muito bem como a sovela de um celeiro. Xerian me ignorou como se eu fosse uma mosca. A boca surpreendentemente delicada de Siuan se retorceu com amargura. Foi embora logo depois que você saiu. Não percebe que a mulher se entregou para você? Ela com certeza percebeu. Ela, Anaia, Morvrin, todas. Pode ter certeza de que vão passar a noite tentando baldear água e remendar os buracos. Pode ser que consigam. Não vejo como, mas pode ser que encontrem um jeito. Quase no mesmo instante em que a última palavra saía da boca de Siuan, Liane entrou. Alta e esbelta, o rosto cúpreo, tão jovial quanto o de Siuan e pelo mesmo motivo. A verdade era que aquela mulher também tinha idade mais que suficiente para ser mãe de Egwene. Liane deu uma olhada para Siuan e ergueu as mãos ao máximo que a altura da tenda permitia. Mãe, corremos um risco bobo. De plácidos, os olhos escuros de repente estavam flamejantes, mas a voz tinha um quê de languidez, mesmo quando se mostrava irritada. Um dia já fora vigorosa. Se alguém vir Siuan e eu juntas desse jeito... Pouco me importa se o acampamento inteiro descobrir que essa rinha de vocês duas são uma fraude. Interrompeu Egwene incisiva. Tece uma pequena barreira contra quem quer que tentasse ouvir as três. Quem tentasse até poderia se desvencilhar da barreira com o tempo, mas não sem ser detectada, desde que Egwene segurasse a tessitura em vez de amarrá-la. Na verdade se importava assim, e talvez não devesse ter chamado as duas ao mesmo tempo. Mas o primeiro pensamento coerente que teve fora convocar as duas irmãs com quem podia contar. Ninguém no acampamento sequer suspeitava. Todos sabiam que a antiga Amirlin e a antiga curadora se detestavam com a mesma intensidade com que Siuan detestava ser tutora de sua sucessora. Caso alguma irmã desmascarasse a verdade, era bem possível que se vissem pagando penitências por um bom tempo, e penitências nada fáceis. As Sedaides gostavam de serem feitas de bobas ainda mais que outras pessoas, e até reis tinham sido obrigados a pagar por isso. Porém, enquanto nada era descoberto, a suposta animosidade entre as duas gerava alguma vantagem em relação às outras irmãs, incluindo as votantes. Se aquelas duas diziam a mesma coisa, era porque devia ser mesmo certo. Outro efeito incidental do estancamento era bastante útil, e algo de que ninguém mais sabia.
Não estavam mais presas pelos 3 juramentos, então podiam mentir feito mercadoras de lã. Tramas e trapaças por todos os lados. O acampamento era como um pântano fétido onde estranhas colônias germinavam, incógnitas sob as brumas. Talvez fosse assim em qualquer lugar onde a Aes Sedai se reunissem. Depois de 3.000 anos de conspirações, necessárias ou não, não era nenhuma surpresa que tramar tivesse se tornado uma habilidade quase inata para a maioria das irmãs, e só um pouco menos que isso para as demais. Horrível mesmo foi a Egwene ver que começava a apreciar toda aquela maquinação. Nossa. Não pelas maquinações em si, mas por serem enigmas a resolver, ainda que nenhum pedaço retorcido de ferro pudesse intrigá-la tanto assim. O que aquilo dizia a seu respeito, Egwene não queria saber. Bem, a despeito do que qualquer um pensasse, ela era a Aes Sedai, então precisava aceitar tanto o lado ruim disso quanto o bom. Mogdin escapou, anunciou. Então continuou sem pausa. Um homem removeu o Adan. Um homem capaz de canalizar. Acho que um homem desses tirou a coleira. Não estava na tenda dela, pelo que vi. Talvez tenha algum jeito de encontrá-la usando o bracelete, mas, se tiver, eu desconheço. Aquilo acabou com o ímpeto de briga das duas. As pernas de Liane fraquejaram, e ela desabou feito uma saca no banquinho que Shez às vezes usava. Siuan se sentou devagar na cama dobrável, as costas bastante retas, as mãos quietíssimas sobre os joelhos. Um tanto fora de propósito, Egwene notou que o vestido da mulher tinha pequeníssimas flores azuis bordadas num amplo labirinto taireno ao redor da bainha da saia, uma faixa que fazia as saias divididas parecerem uma só quando ela estava parada. Outra faixa envolvia o corpete com elegância. Aquela preocupação com as roupas, com que fossem bonitas, ao invés de apenas adequadas, de certo era uma mudança pequena, por um lado, e Siuan nunca radicalizava. Mas, por outro, era uma mudança tão drástica quanto o semblante dela. E um enigma. A antiga Amelin se ressentia de mudanças e resistia a elas, exceto a essa. Liane, pelo contrário, e de fato a moda das Aes Sedai, abraçava a mudança. Era jovem de novo, Egwene ouvira falar de uma amarela, exclamando, assombrada, que ambas estavam no auge da idade fértil, pelo que podia dizer. E, daquele jeito, parecia jamais ter sido curadora, jamais ter tido outro rosto. A própria imagem da praticidade e da eficiência se tornaram o ideal daquela domanesa indolente e sedutora. Até o vestido de cavalgada era o estilo de sua terra natal. E pouco importava que a cera, tão fina que mal parecia opaca, fosse tão pouco prática quanto a cor verde clara para se viajar naquelas estradas poeirentas. Informada de que ter sido estancada quebrara todos os laços e associações, Liane escolhera a Aja verde em vez de voltar para a azul. A troca de Ajas não era uma prática entre as Aes Sedai, mas, em todo caso, ninguém tampouco fora estancada e depois curada. Siuan voltara de imediato para azul, mas não sem reclamar da necessidade idiota de suplicar e apelar para ser aceita, como rezava a formalidade. Ai, luz, suspirou Liane, se deixando cair no banquinho com bem menos que a graça habitual. Deveríamos ter entregado aquela mulher para julgamento logo no primeiro dia. Nada do que descobrimos com ela compensa o fato de que está de novo à solta no mundo. Nada. Aquilo dava a medida do choque que Liane sentia, já que não costumava sair afirmando o óbvio. Seu cérebro ainda não se tornara indolente, não importava o que demonstrasse em sua conduta exterior. As domanesas até podiam se mostrar languidas e sedutoras, mas ainda assim eram conhecidas como as comerciantes mais argutas. Sangue malditas! Devíamos ter deixado alguém de olho nela, rosnou Siuan entre dentes. As sobrancelhas de Egwene se ergueram.
A mulher devia estar tão abalada quanto Liane. Quem, Siwan? Faolen? Theodrin? Elas nem sabem que vocês duas estão do meu lado. Do seu lado? Eram só 5 mulheres. E Faolen e Theodrin estavam longe de ser as seguidoras mais ávidas, sobretudo Faolen. Nenaev e Elaine também podiam entrar na conta, claro, e com certeza Birgit, mesmo que não fosse a Aes Sedai. Mas estavam bem longe. Dissimulação e astúcia seguiam sendo seus maiores atributos, além do fato de ninguém esperar nada daquilo vindo dela. Como queria que eu explicasse para quem quer que fosse o porquê da minha serviçal ter que ser vigiada? Continuou. Aliás, de que isso teria adiantado? Só pode ter sido um dos abandonados. Acha mesmo que Faorin e Theodrin, juntas, teriam conseguido impedi-lo? Não tenho certeza nem de que eu conseguiria isso, nem mesmo ligada a Romanda e Lelaine. Eram as duas mais fortes do acampamento na sequência, tão fortes no poder quanto Siwan costumava ser. Foi visível o esforço de Siwan para desfazer a carranca, mas, ainda assim, ela bufou. A mulher tinha o hábito de dizer que, se não podia mais ser a Amerlin, ensinaria a Egwene a ser a melhor Amerlin de todos os tempos. A transição de leão no topo da colina para rato rente ao chão era difícil, e Egwene lhe permitia algumas liberdades por conta disso. Quero que as duas saiam questionando o pessoal perto da tenda em que Mogdin dormia. Alguém deve ter visto esse homem. Só pode ter vindo a pé. Qualquer um que tentasse abrir um portão dentro de um espaço tão pequeno correria o risco de cortar Mogdin ao meio, por menor que fosse a tessitura. Siwan bufou mais alto que na primeira vez. Para que se dar ao trabalho? Rosnou. Pretende ir atrás dela e trazê-la de volta, feito um herói idiota de uma história idiota de menestrel? Talvez queira pegar todos os abandonados de uma vez? E ainda vencer a última batalha enquanto isso? Mesmo que tenhamos uma descrição exata, dos pés à cabeça, ninguém sabe diferenciar um abandonado do outro. Pelo menos ninguém aqui. Essa é a desgraça do tonel de tripas de peixe mais inútil que já... Siwan! Cortou Egwene contundente, sentando-se ainda mais ereta. Liberdade era uma coisa, mas havia limites. Não tolerava aquilo nem de Romanda. A cor foi brotando devagar nas bochechas de Siwan. Com dificuldades para se controlar, ela amassava as saias e evitava os olhos de Egwene. Me perdoe, mãe, pediu, por fim. Soou quase como se quisesse mesmo pedir perdão. Tem sido um dia difícil para ela, mãe, acrescentou Liane com um sorriso malicioso. Era muito boa nos sorrisos, mas, em geral, guardava o artifício para acelerar o coração de algum homem. Sem promiscuidade, claro. A mulher tinha amplas reservas de discernimento e discrição. Mas, em todo caso, quase todos são. Se ela ao menos aprendesse a não jogar objetos em Garrett Brine toda vez que fica com raiva. Chega! Interrompeu Egwene. Liane só estava tentando tirar um pouco da pressão de cima de Siwan, mas o humor da Amerlin não estava para brincadeiras. Quero descobrir qualquer coisa que eu puder sobre quem libertou Mogdin, mesmo que seja só se era um homem alto ou baixo. Qualquer detalhe que o torne menos como uma sombra se esgueirando no escuro. Se isso não for mais que o que eu tenho direito de pedir. Liane se sentou e ficou imóvel, só encarando as flores no tapete diante dos próprios pés. A vermelhidão se espalhou até cobrir quase todo o rosto de Siwan. Com a pele clara, ficou parecida com um pôr do sol. Eu humildemente peço perdão, mãe. Desta vez, a mulher de fato soou arrependida. A dificuldade em olhar Egwene nos olhos era óbvia. Às vezes é difícil. Não, sem desculpas. Eu humildemente peço perdão. Egwene dedilhou a estola, deixando o momento se assentar enquanto a olhava para Siwan sem piscar. Tratava-se de algo que a própria Siwan lhe ensinara.
Mas, depois de um tempo, o desconforto fez a mulher se agitar na cama dobrável. Quando alguém sabia que estava errado, o silêncio era uma alfinetada. E as alfinetadas eram a consciência de que se estava errado. O silêncio era uma ferramenta bastante útil em diversas situações. Como não consigo me lembrar do que deveria perdoar, respondeu Egwene, por fim, tranquila. Parece que não há necessidade de pedir perdão. Mas, Siwan, que isso não se repita. Obrigada, mãe. Um quê de uma risada irônica enviesou os cantos da boca da antiga Amirlin. Se me permite dizer, parece que lhe ensinei muito bem, mas, se me permite sugerir, ela aguardou o meneio impaciente de Egwene. Uma de nós deve transmitir a ordem para Faulen ou Theodrin, para que elas façam os questionamentos, e parecendo muito contrariada por ter sido feita de mera mensageira. As duas investigando deve gerar um pouco menos de comentários do que Liane ou eu. Todos sabem que você protege as duas. Egwene concordou de imediato. Ainda não estava raciocinando com clareza, ou ela mesma teria proposto aquilo. A sensação de dor de cabeça voltara. Sheza afirmava que era fruto da falta de sono. Mas era difícil dormir quando a cabeça tesa feito a pele de... quando com a cabeça tesa feito a pele de um tambor. Precisaria de uma cabeça maior que a que tinha para que não se sentisse tensa, cheia de preocupações. Bem, pelo menos àquela altura podia passar adiante os segredos que tinham mantido Mogedin escondida, como as tessituras de disfarces com o poder e os artifícios para esconder sua capacidade de canalizar de outras mulheres também capazes. Revelar aqueles conhecimentos era arriscado demais quando poderia ter resultado em expor Mogedin. Terei um pouco mais de aclamação, pensou irônica. Houve uma grande dose de afagos e exclamações quando anunciou o segredo até então perdido da viagem, cujo mérito ao menos fora dela, e mais elogios ainda para cada um dos segredos que arrancara de Mogedin, cada um com a mesma penosidade que arrancar um dente molar. Nada disso, porém, fazia uma nesga de diferença em sua situação. Dar tapinhas na cabeça de uma criança talentosa não fazia ninguém esquecer que se tratava de uma criança. Liane foi embora com uma reverência e um comentário seco de que não lamentava se, desta vez, alguma outra pessoa teria menos que uma noite inteira de descanso. Siwan esperou. Não poderiam permitir que ninguém a visse saindo junto de Liane. Por um tempo, Egwene apenas examinou a outra mulher. Nenhuma das duas falou. Siwan parecia absorto em seus pensamentos. Por fim, se sobressaltou e, endireitando o vestido, se levantou, claramente se preparando para sair. Siwan, chamou Egwene, hesitante, e ficou sem saber como continuar. Siwan achou que tinha entendido. Você não só estava certa, mãe, disse, encarando Egwene nos olhos. Como foi tolerante. Tolerante demais, embora eu não deveria dizer. Você é o trono de Amirlin. Ninguém pode ser insolente ou impertinente com você. Se tivesse me imposto uma punição que faria a Terra Humana sentir pena de mim, não seria mais do que eu merecia. Vou lembrar disso na próxima vez, respondeu Egwene, no que Siwan curvou a cabeça como se aceitasse. Talvez aceitasse mesmo, a menos que as mudanças nela fossem mais profundas que o que parecia possível. Era quase certo que haveria uma próxima vez, e outras mais. Mas o que eu quero mesmo é perguntar sobre Lord Bryne. Toda a expressividade desapareceu do rosto de Siwan. Tem certeza de que não quer que eu intervenha? Por que eu iria querer isso, mãe? A voz de Siwan estava mais insossa que sopa de água fria. Minhas únicas obrigações são ensinar a você sobre a etiqueta do seu ofício e repassar a Sherian os relatórios dos meus olhos e ouvidos. A mulher ainda mantinha parte da antiga rede,
embora fosse improvável que algum deles soubesse para quem seus relatórios eram encaminhados àquela altura. Garrett Byrne não merece tanto do meu tempo para que se interfira nisso. Ela quase sempre se referia a ele pelo nome e, mesmo quando o chamava pelo título, dava um jeito de depreciá-lo. Siwan, um estábulo incendiado e algumas vacas não podem custar tanto. Não se comparava a ter de pagar e alimentar todos aqueles soldados, certamente. Mas já tinha oferecido antes, e a dureza da resposta fora a mesma. Eu agradeço, mãe, mas não. Não vou ouvi-lo repetir que faltei com minha palavra. E o que jurei foi que trabalharia para pagar minha dívida. De repente, a rigidez de Siwan se transformou em gargalhadas. Algo raro quando ela falava sobre Lord Byrne. Caras emburradas eram bem mais comuns. Se for para se preocupar com alguém, preocupe-se com ele, não comigo. Não preciso de ajuda para lidar com Garrett Byrne. E o estranho era isso. Siwan podia estar fraca com um poder único, mas não tão fraca a ponto de precisar seguir como serviçal do homem, passando horas com água quente e sabão até os cotovelos, cuidando de camisas e roupas íntimas. Talvez tenha feito isso para manter por perto alguém que pudesse soltar os cachorros que, de outra forma, era obrigada a manter presos. Fosse qual fosse o motivo, não foi o pouco disse-me-disse que a situação gerou. Além de confirmar a esquisitice de Siwan para muitos olhos. Ela era a Aes Sedai, afinal, ainda que de uma hierarquia bem mais baixa. Os métodos de Byrne para lidar com o gênio da mulher, que uma vez chegou a arremessar pratos e botas, deixavam Siwan ultrajada e geravam ameaças de consequências terríveis. Mas, embora a antiga Amerlin pudesse ter deixado Byrne amarrado sem conseguir mover um único dedo, Siwan nunca nem encostava em Saidar perto dele, nem para as tarefas domésticas relacionadas a ele, nem mesmo se precisasse ter que ficar de bruços nos joelhos dele. Fato que a mulher mantivera escondido, mas algumas coisas escapavam junto de um de seus famosos ataques de fúria, ou quando Lyanna estava de bom humor. Eita porra! Parecia que não havia explicação. Siwan não era tola nem fraca de espírito. Não era nem submissa nem medrosa. Não era... Melhor você ir, Siwan. Estava claro que alguns segredos não seriam revelados naquela noite. Já está tarde e sei que você quer ir para a cama. Sim, mãe. Obrigada, acrescentou, embora Egwene não soubesse dizer pelo que ela estava agradecendo. Depois que Siwan saiu, Egwene tornou a esfregar as têmporas. O impulso era o de andar em círculos, o que não podia ser feito na tenda. Podia até ser a maior tenda do acampamento e ocupada por uma única pessoa, mas isso ainda significava um espaço de menos de 2 braças de cada lado e atulhada com a cama dobrável, a cadeira, o banquinho, o lavatório, o espelho de pé e nada menos que 3 baús cheios de roupas. Sheza cuidara desses últimos, além de Sherian, Romanda e Lelaine, e mais uma dúzia de votantes. Não paravam de se preocupar com os baús. Mais algumas meias ou anáguas de seda de presente, outro vestido grandioso bastante para receber um rei. Logo haveria necessidade de um 4º baú. Podia ser que Sherian e as votantes tivessem a esperança de que todos aqueles belos vestidos a deixariam cega para as outras partes. Mas Sheza só achava que o trono de Amelin precisava estar trajado à altura do cargo. Serviçais, ao que parecia, acreditavam tanto quanto o salão na importância de seguir rituais. Em pouco tempo, Selame estaria ali. Era a vez dela de despir Egwene para dormir. Mais um ritual. Só que, entre a cabeça e os pés inquietos, a jovem ainda não estava pronta para ir para a cama. Deixou as lamparinas acesas e saiu apressada, antes que Selame pudesse chegar. Caminhar
desanuviaria a mente e talvez a deixasse cansada o suficiente para que dormisse um sono profundo. Forçar-se a pegar no sono não seria problema. As andarilhas dos sonhos, sábias, tinham ensinado aquela habilidade logo no começo. Mas conseguir descansar enquanto dormia era outra questão. Sobretudo quando a cabeça fervilhava com uma lista de preocupações que se iniciava com Romanda, Lelaine e Sherian, mas passava por Randy, Elaida, Mogdin, pelo clima para a necessidade de discrição. Evitou a área próxima à tenda de Mogdin. Se ela própria fizesse perguntas, a fuga de uma serviçal ganharia muita importância. A discrição se tornara parte de sua natureza. O jogo que jogava permitia poucos deslizes, e ser descuidada onde se sabia que não haveria problema pôde levar a um descuido onde poderia haver. Pior, descobrir que estivera errada nesse julgamento. Os fracos precisam ousar com cautela. Siwan de novo. A mulher realmente fazia o melhor para ensiná-la sobre o cargo e conhecia muito bem esse jogo em particular. A quantidade de gente perambulando pelo acampamento enluarado permanecia a mesma de antes. Algumas pessoas exaustas, largadas em volta de fogueiras miúdas, extenuadas pelos trabalhos noturnos após a jornada de um dia difícil. Quem a avistava se levantava, apesar do óbvio cansaço, para fazer mesuras quando ela passava, murmurando: "Que a luz brilhe sobre a senhora, mãe", ou algo do tipo, vez ou outra pedindo sua bênção, que ela dava com um simples: "Que a luz a abençoe, criança". Homens e mulheres com idade suficiente para serem seus avós ficavam radiantes de ouvir aquilo, mas Egwene se perguntava o que, de fato, pensavam a respeito dela, o que sabiam. Todas as Aes Sedai apresentavam uma face inquebrável para o mundo exterior e até para as próprias serviçais. Siwan dizia, no entanto, que se alguém achasse que um serviçal sabia o dobro do que devia, esse alguém só sabia de meia verdade. Ainda assim, aquelas mesuras, reverências e murmúrios a acompanhavam de grupo em grupo, confortando-a com a possibilidade de que pelo menos alguns não a enxergassem como a criança a quem o salão precisara apelar. Quando passou por um descampado cercado de cordas amarradas a enormes estacas fincadas no chão, o rasgo de luz prateada de um portão cintilou vividamente na escuridão, girando para se abrir. Não era bem uma luz, já que não produzia sombras. Egwene parou a um canto, junto de umas estacas, para observar. Ninguém nas fogueiras ali próximas sequer ergueu os olhos. Àquela altura já estavam acostumados. 10 irmãs ou mais, junto de o dobro de serviçais e um bom número de guardiões, chegaram apressados, com mensagens e gaiolas de vime com pombos e pombais de Salidar, a umas boas 500 milhas a oeste e ao sul dali, com base no voo dos gansos. Todos começaram a se dispersar antes mesmo de o portão se fechar, levando as cargas para votantes, para suas ágios, alguns voltando para as tendas. Na maioria das noites, Siwan teria estado entre os recém-chegados, já que raramente confiava em alguém para apanhar as mensagens destinadas a ela, mesmo que a maior parte viesse codificada ou criptografada. Às vezes dava a impressão de que o mundo abrigava mais redes de olhos e ouvidos do que a Aes Sedai, embora as circunstâncias tivessem deixado a comunicação de muitas bastante truncada. A maior parte dos agentes das várias áreas parecia estar agindo com total discrição, até que as dificuldades da Torre Branca se atenuassem e um bom número dos olhos e ouvidos particulares não fazia a menor ideia da aflição da mulher a quem serviam. Vários guardiões notaram Egwene e fizeram reverências calculadas com respeito adequado à estola. As irmãs podiam até olhar para ela de viés, mas o salão a elevara a Amerlin e, para os Gaidin, isso bastava. Diversos serviçais também faziam mesuras ou reverências. Nenhuma das Aes Sedai que se afastavam do portão às pressas sequer dava uma olhadela em sua direção.
Talvez não tivesse notado sua presença. Talvez. De certo modo, era um dos presentes de Mogidin o fato de que ainda pudesse ouvir as notícias dos olhos e ouvidos. As irmãs fortes o bastante para abrir portões tinham passado algum tempo em Salidar, o suficiente para aprender bem como criá-los. As capazes de tecer um portão de tamanho útil podiam viajar dali para praticamente qualquer lugar, sempre chegando no destino exato. Imagine que massa. Tentar viajar para Salidar, entretanto, significaria passar metade de cada noite, até mais, para algumas, aprendendo um novo pedacinho de marcado de chão toda vez que montassem acampamento. O que Egwene arrancara de Mogidin foi um jeito de viajar de um lugar que não se conhecia bem para um que se conhecia. Deslizar, aquela forma de abrir portões, era um pouco mais lenta. Era um pouco mais lenta a viagem normal. Não era um dos talentos perdidos, pois ninguém jamais ouvira falar naquela arte. Então até o nome ficou creditado a Egwene. Como qualquer viajante era capaz de deslizar, acabava que todas as noites as irmãs deslizavam até Salidar para procurar os pássaros que tinham retornado ao local onde nasceram. Então viajavam de volta. A visão deveria tê-la deixado contente, pois as Aes rebeldes tinham adquirido talentos que a Torre Branca acreditava estarem perdidos para sempre, além de aprendido alguns novos. E essas habilidades ajudariam a tirar de Elaida o trono de Amerlin, antes que tudo tivesse terminado. Mas, em vez de prazer, Egwene sentiu amargura. Não tinha nada a ver com ser esnobada, ou pelo menos não tinha muito a ver. Continuou caminhando, as fogueiras ficando mais esparsas, até que ficaram para trás. À sua volta repousavam as formas escuras dos carroções, quase todos com as coberturas de lona esticadas por sobre os aros de ferro, além de tendas reluzindo bem fracas à luz do luar. Mais à frente, as fogueiras do exército subiam por todas as colinas do entorno, como estrelas trazidas ao solo. O silêncio de Kemen a deixava com o estômago cheio de nós, a despeito do que qualquer um pensasse. No mesmíssimo dia em que partiram de Salidar, uma mensagem chegara, apesar de Sherian só ter se dado ao trabalho de lhe mostrar, poucos dias antes, e só depois de repetidas advertências para a necessidade de manter o conteúdo em segredo. O salão sabia, mas ninguém mais devia saber. Mais um dos 10.000 segredos que infestavam o acampamento. Egwene estava convicta de que jamais teria sido informada se não tivesse insistido com as perguntas sobre Rand. Podia lembrar cada palavra cuidadosamente escolhida, escrita com letrinhas bem miúdas, num papel tão fino que chegava a ser espantoso a caneta não o ter perfurado. Estamos bem acomodadas na estalagem da qual falamos, e já encontramos o mercador de lã. É um jovem realmente extraordinário, tudo o que Ninaeve nos disse. Mesmo assim, foi cortês. Acho que tem um certo medo de nós, o que é positivo. Vai correr tudo bem. Você deve ter ouvido boatos sobre os homens daqui, inclusive um sujeito de Saldaeia. Temo que todos os boatos sejam verdade, mas não vimos nenhum deles e, se possível, vamos evitá-los. Se perseguir duas éguas, ambas acabam escapando. Ver e Alan estão aqui, com várias jovens da mesma região do mercador de lã. Vou tentar mandá-las para você, para treinamento. Alana criou uma conexão com o mercador de lã que pode se provar útil, embora também seja inquietante. Tudo vai correr bem, tenho certeza. Merana. Sherian enfatizou o que julgava serem boas notícias. Merana, uma negociadora experiente, chegará a Kemen e fora bem recebida por Rand, o mercador de lã. Para Sherian, uma notícia maravilhosa. Iverne e Alana estariam trazendo garotas de 2 rios para se tornarem noviças. Sherian estava convencida de que deviam estar vindo pela mesma estrada por onde estavam seguindo. A mulher parecia achar que Egwene estaria radiante com a expectativa de ver rostos de sua terra natal. Merana cuidaria de tudo.
Miranda sabia o que estava fazendo. Isso é um balde de suor de cavalo, resmungou Egwene para a noite. Um sujeito de dentes espaçados que carregava um enorme balde de madeira tomou um susto e ficou embasbacado, tão impressionado de vê-la que se esqueceu da mesura. Rand, cortês? Egwene presenciara o primeiro encontro dele com Coirin Saldean, emissária de Elaida. Autoritário, resumia bem. Por que ele seria diferente com Merana? E Merana achava que Rand estava com medo, que aquilo era positivo. Era raro o jovem sentir medo, mesmo quando deveria, e se estava. Merana deveria lembrar que o medo podia tornar perigoso até o homem mais moderado. Lembrar que Rand era perigoso só por ser quem era. E o que era essa conexão que Alana criara? Egwene não confiava plenamente em Alana. A mulher às vezes fazia coisas bastante esquisitas, talvez por ímpeto e talvez por alguma motivação mais profunda. Egwene não descartaria que ela tentasse dar um jeito de ir para a cama com Rand, que se moldaria como argila nas mãos de uma mulher como ela. Elaine quebraria o pescoço de Alana, caso isso acontecesse. Mas era o que menos importava. O pior de tudo era que nenhum dos pombos que Merana levara aparecera nos pombais de Salidar. Que perigo, hein? A mulher devia ter alguma mensagem para mandar, nem que fosse que ela e o restante da missão diplomática tinham ido a Cairhien. Nos últimos dias, as sábias não faziam mais que dizer que Rand estava vivo. E ainda assim parecia que ele estava ali, de braços cruzados, sem fazer nada, pelo que Egwene podia ver. O que deveria ter sido sinal de alerta? Gerian entendia de outro modo. Quem podia dizer por que um homem fazia o que fazia? Na maioria das vezes, nem o próprio homem devia saber, e quando se tratava de um capaz de canalizar, o silêncio era a prova de que tudo estava bem. Merana certamente teria reportado qualquer dificuldade. Devia estar a caminho de Cairhien, se não já estivesse lá, e não havia motivo para mais relatórios até ela poder mandar a notícia de sucesso. Nesse sentido, Rand estar em Cairhien era uma espécie de sucesso. Um dos principais objetivos de Merana, se não o mais importante, fora auxiliar a saída dele de Caemlyn para que Elaine pudesse voltar para lá com segurança e assumir o trono do leão. Assim, os perigos de Cairhien teriam se dissipado. Apesar de parecer inacreditável, as sábias afirmavam que Coirin e sua missão diplomática tinham deixado a cidade e estavam voltando para Tarvalon. Ou talvez não fosse tão inacreditável. Tudo até que fazia sentido, considerando Rand, considerando a forma como as Aes Sedai resolviam as coisas. Ainda assim, Egwene achava que tudo parecia errado. Tenho que ir até ele, murmurou. Uma hora e poderia endireitar tudo. No fundo, ele ainda era Rand. É a única opção. Tenho que ir. Isso não é possível e você sabe. Se a Egwene não se mantivesse na rédea tão curta, teria saltado a um pé do chão. Mesmo controlada, o coração continuou batendo forte até depois que ela viu Liane sob a luz da lua. Achei que você fosse... Começou, sem conseguir se conter. Por pouco, conseguiu não pronunciar o nome de Mogedin. A mulher mais alta foi para o lado dela e, conforme foram andando, manteve o olhar atento às outras irmãs. Liane não tinha a desculpa de Siwan para passar tempo com Egwene. Não que as duas serem vistas juntas uma única vez fosse causar algum problema, mas... Não deveria, nem sempre significa que não vai. Egwene lembrou a si mesma. Deixou a estola escorregar dos ombros e a dobrou, carregando-a numa só mão. Olhando rápido de longe, Liane poderia passar muito bem por uma seita, apesar do vestido ainda que muitas aceitas não tivessem o suficiente daqueles vestidos brancos com faixas
para estarem sempre uniformizadas. De longe, Egwene também poderia passar por uma. Não era o mais tranquilizador dos pensamentos. Theodrin e Faolen estão questionando o pessoal ao redor da tenda de Marigama. Não parecem muito satisfeitas. Me fiz passar por bastante amuada por estar levando recados. Theodrin teve que mandar Faolen parar de me dar bronca por isso. A risada de Liane era tranquila e sibilante. A mulher costumava se divertir com aquelas situações que faziam Siwan ranger os dentes. Era paparicada pela maioria das outras irmãs por quão bem se ajustara. Bom, aprovou Egwene, sem muita atenção. Miranda deu algum passo em falso, Liane. Ou ele não estaria em Cairhien, e ela não estaria tão calma. Bem ao longe, um cão uivou para a lua, seguido por outros, até serem silenciados de repente por gritos que, talvez por sorte, Egwene não conseguiu entender bem. Vários soldados mantinham cães de companhia, mas não havia nenhum no acampamento das Aes Sedai. Alguns gatos, mas nenhum cão. Miranda sabe, sim, o que está fazendo, mãe. A frase soou um tanto exausta da discussão. Tanto Liane quanto Siwan concordavam com Sherian. Todas concordavam, menos ela. Quando se delega uma tarefa, é preciso confiar na pessoa. Egwene fungou e cruzou os braços. Liane, aquele homem conseguiria fazer até um pano úmido soltar faíscas se o pano usasse o chale. Não conheço Merana, mas nunca vi uma Aes Sedai que se qualificasse como um pano úmido. Já conheci uma ou duas. Liane deu uma risadinha. Desta vez, a exasperação ficou bem evidente. Mas Miranda não é assim, verdade? Será que ele acha mesmo que tem amigas na torre? Alviarim? Suponho que isso dificultaria as coisas para Miranda, mas não consigo visualizar a Alviarim fazendo qualquer coisa que arriscaria sua posição. Ela sempre teve ambição suficiente para 3. Ele tem uma carta que, supostamente, é dela. Egwene ainda conseguia ver Rand se vangloriando por receber cartas, tanto de Elaida quanto de Alviarim, o que aconteceu antes de que a própria Egwene partisse de Cairhien. Pode ser que as ambições a façam pensar que ela pode substituir Elaida, tendo o rapaz ao seu lado. Isso se de fato tiver escrito a carta. Ele acha que é esperto, Liane, e talvez seja, mas não acredita que precise de alguém. Rand seguiria pensando que conseguiria dar conta de tudo sozinho, até o exato instante que alguma coisa acabasse com ele. Eu conheço até do avesso, Liane. Estar perto das sábias parece ter infectado Rand, ou talvez tenha infectado as sábias. A despeito do que as votantes pensem, do que qualquer uma de vocês pense, o Chale de Aes Sedai não o impressiona mais do que impressiona as sábias. Mais cedo ou mais tarde, ele vai exasperar uma irmã até que ela faça algo a respeito, ou uma dessas enviadas vai pressioná-lo do jeito errado, sem perceber quão forte ele é e como anda seu gênio. Depois disso, pode não ter mais volta. Eu sou a única capaz de lidar com ele. A única. Ele não tem como ser tão irritante quanto aquelas Aiel, murmurou Liane, irônica. Até ela achou difícil manter o humor com suas experiências com as sábias. Mas pouco importa. O trono de Amelin, reverenciado junto à própria Torre Branca. Duas mulheres apareceram entre as tendas à frente, movendo-se tão devagar quanto falavam. À distância, as sombras obscureciam seus rostos, mas, pelo modo como se comportavam, convictas de que nada se escondesse em qualquer escuridão poderia machucá-las, estava claro que eram Aes Sedai. Nenhuma seita prestes a ganhar o Chale teria tamanha confiança. Uma rainha com um exército atrás de si talvez não conseguisse manter aquela pose. As duas estavam vindo na direção de Egwene e Liane. A antiga curadora virou depressa e se escondeu ainda mais na penumbra entre os dois carroções.
Com uma careta frustrada, Egwene quase a puxou de volta e se pôs a andar. Que tudo se revelasse às claras. Iria parar diante do salão e dizer a elas que já era hora de todos ali se darem conta de que a estola de Amelin era mais que um belo cachecol. Iria... Foi atrás de Liane, gesticulando para que ela guiasse o caminho. O que não iria fazer era jogar tudo numa montanha de estrume só por um acesso de raiva. Uma única lei da torre especificava a limitação do poder do trono de Amerlin. Havia um punhado de costumes irritantes e um barril cheio de realidades inconvenientes, mas uma única lei, e que não podia ser pior para os seus propósitos. O trono de Amerlin, reverenciado junto à própria Torre Branca, sendo o coração da Torre Branca, não pode ser colocado em perigo sem a mais absoluta necessidade. Ou seja, a menos que a Torre Branca esteja em guerra por declaração do Salão da Torre, o trono de Amerlin deve buscar o consenso mínimo do Salão antes de se expor deliberadamente a qualquer perigo e obedecer o consenso alcançado. Egwene não sabia que a atitude precipitada de qual Amerlin inspirara aquela lei, mas já fora escrita havia quase mais de 2000 anos. Para quase todas as Aes Sedai, qualquer lei tão antiga possuía uma aura sagrada, e modificá-la era impensável. Direito consuetudinário. Romanda citara aquela maldita lei como se passasse um sermão numa bobalhona. Se a filha herdeira de Andor não podia ficar a menos de 100 milhas do dragão renascido, quem dirá o trono de Amerlin? Lelaine soava quase arrependida, mas provavelmente apenas por estar concordando com Romanda. Aquilo só faltava Shoa coalhar a língua de ambas. Sem elas, sem as duas, o consenso mínimo ficava tão fora de alcance quanto o máximo. Luz. Até aquela declaração de guerra exigia só o consenso mínimo. Então, se não tinha como obter permissão... Liane pigarreou. Você não pode fazer grande coisa em segredo, mãe. E o salão, mais cedo ou mais tarde, vai descobrir. Creio que você acharia difícil conseguir uma hora de paz depois disso. Não que elas fossem ousar por uma guarda em você. Não exatamente. Mas sempre há alternativas. Posso citar exemplos de certas fontes. Ela nunca mencionava diretamente os relatórios escondidos, a menos que estivessem atrás de um selo de proteção. Eu sou tão fácil de ler? Perguntou Egwene, instantes depois. Ali só havia carroções ao redor delas, e sob os carroções, os montículos escuros de condutores e tratadores de cavalo dormindo, além de todo o resto de que precisavam para manter tantos veículos em movimento. Era notável a quantidade de conduções que mais de 300 Aes Sedai exigiam, quando poucas se dignariam a viajar sequer uma milha num carroção ou carroça. Mas havia as tendas, mobílias, provisões e milhares de coisas necessárias para a manutenção da vida das irmãs e daqueles que as serviam. Os ruídos mais altos eram os roncos, que soavam como um coro de sapos. Não, mãe. Liane deu uma risadinha delicada. Só pensei no que eu mesma teria feito. Mas todos sabem que perdi a dignidade e o juízo. Difícil o trono de Amerlin me ter como modelo. Acho que você devia deixar o jovem mestre Altor fazer sua vontade, pelo menos por um tempo, enquanto você depena o ganso enorme que está na sua frente. A vontade dele pode levar todos para o poço da perdição, resmungou Egwene, mas não em tom de contestação. Devia haver uma forma de depenar o ganso e ainda evitar que Rand cometesse erros perigosos, mas naquele momento não conseguia pensar em nenhuma. Nada de sapos. Aqueles roncos pareciam 100 serrotes cortando toras cheias de nós. Este é um dos piores lugares em que já tentei dar uma caminhada relaxante. É melhor eu ir para a cama. Liane inclinou a cabeça. Nesse caso, mãe, se me perdoa, tem um homem no acampamento de Lord Bryne que... Afinal, quem já ouviu falar numa verde sem pelo menos um guardião?
Pela mudança súbita da voz, daria para pensar que ela estava indo se encontrar com um amante. Considerando que Egwene já escutara sobre as verdes, talvez não fosse tão diferente. Imagina um quadrisal com a verde. De volta entre as tendas, a última fogueira havia sido extinta com terra. Ninguém corria riscos com o fogo, com o acampamento daquele jeito, seco feito um pavio. Uns poucos filetes de fumaça subiam, preguiçosos, sob o luar, nos pontos onde o trabalho não tinha sido bem feito. Dentro de uma das tendas, um homem murmurava enquanto dormia, e aqui e ali, uma tosse ou um ronco irritante soava mais alto. Mas, fora isso, o acampamento repousava em silêncio e quietude. Razão pela qual a Egwene ficou surpresa quando alguém surgiu das sombras à sua frente, ainda mais alguém trajando o vestido branco de simples noviça. Mãe, preciso falar com a senhora. Nicola? Egwene fizera questão de aprender o nome e o rosto de todas as noviças. Tarefa nada fácil, dado o modo como, ao longo de todo o trajeto do exército, as irmãs iam caçando garotas e jovens capazes de aprender. As buscas ativas ainda não eram tão bem vistas, já que o costume era aguardar o pedido da própria garota, ou, melhor ainda, esperar que ela fosse até a torre. Mas agora havia 10 vezes mais noviças estudando no acampamento do que a Torre Branca já abrigara em anos. Nicola, no entanto, era uma de quem sempre devia se lembrar. Além disso, Egwene notara a jovem lhe olhando com frequência. Tiana não vai ficar feliz se a encontrar acordada tão tarde, alertou a Amerlin. Tiana Nozelli era mestra das noviças, conhecida tanto pelo ombro amigo quanto uma noviça quando uma noviça precisava chorar, quanto pela postura inflexível quando se tratava de regras. Nicola se agitou como se quisesse ir embora às pressas, então endireitou as costas. O suor reluzia em suas bochechas. A escuridão estava mais fresca que estivera durante a luz, mas não o que qualquer um consideraria de fato fresca. E o truque trivial de ignorar o calor ou o frio só vinha com o chale. Sei que devo pedir para falar com Tiana Sedai, e então pedir a ela para falar com a senhora, mãe. Mas ela jamais deixaria uma noviça falar com o trono de Amerlin. O que foi, criança? Indagou Egwene. A mulher era pelo menos 6 ou 7 anos mais velha, mas aquele era o tratamento adequado a uma noviça. Mexendo na saia, inquieta, Nicola deu mais um passo à frente. Seus olhos cruzaram com os de Egwene de um jeito talvez mais direto que o recomendável para uma noviça. Mãe, quero ir o mais para longe possível. Suas mãos repuxavam o vestido, mas a voz era tranquila, e ela parecia a senhora de si, perfeita para uma Aes Sedai. Não vou dizer que estão me contendo, mas tenho certeza de que posso me tornar mais forte do que dizem. Sei que posso. A senhora nunca foi contida, mãe. Ninguém jamais adquiriu tanta força tão rápido quanto a senhora. Só peço a mesma chance. Um movimento na sombra atrás de Nicola acabou se revelando outra mulher de rosto suado, essa com um casaco curto e calças folgadas, carregando um arco. O cabelo pendia até a altura da cintura, preso numa trança amarrada com 6 fitas, e ela usava botas de cano curto e salto baixo. Nicola do Bosque e a Arena Nermaziv pareciam uma dupla esquisita para serem amigas. Muitas noviças eram mais velhas. As Aes Sedai tinham passado a testar mulheres quase 10 anos mais velhas que Egwene, embora muitas irmãs ainda reclamassem que essas mulheres tinham 10 anos a mais que a idade máxima para aceitar a disciplina das noviças. E assim como muitas dessas mulheres mais velhas, Nicola, segundo todos os relatórios, possuía um desejo feroz de aprender, e seu potencial só era superado pelo de Ninaeve, de Elaine e da própria Egwene entre as Aes Sedai em vida.
Na verdade, Nicola dava a impressão de estar fazendo enormes avanços, frequentemente tão grandes que as instrutoras precisavam freá-la. Havia quem dissesse que ela aprendia tessituras como se já conhecesse as técnicas. Não só isso, mas Nicola já demonstrara dois talentos. A habilidade de enxergar Taverem era mínima, mas seu talento maior, a previsão, emergia de modo que ninguém compreendia o que fora previsto. Nem a própria Nicola se lembrava de nenhuma palavra do que dissera. No geral, a mulher já fora identificada pelas irmãs como alguém a ser observada, apesar da idade avançada. Era provável que o acordo relutante para testar mulheres com mais de 17 ou 18 anos pudesse ser acreditado a ela. Arena, por sua vez, era uma caçadora da trombeta que se pavoneava tanto quanto um homem e que gostava de sentar e conversar sobre aventuras, sobre o que já vivera e o que ainda viveria. Isso quando não estava praticando com o arco. Era muito provável que tivesse escolhido aquela arma pensando em Birgit, assim como o modo de se vestir. Certamente não parecia demonstrar nenhum interesse em nada além do arco, exceto por flertes ocasionais e bem diretos, apesar de não fazer tanto isso nos últimos tempos. Podia ser que os longos dias na estrada a tivessem deixado cansada demais para aquilo, ainda que não para a prática do arco. Porque a mulher ainda estava viajando com elas, e Gwen não conseguia entender. Pouco provável que Arena acreditasse que a trombeta de Valéria apareceria ao longo daquela marcha, e era impossível que ela sequer suspeitasse que o artefato estava escondido na Torre Branca. Pouquíssimas pessoas sabiam disso. Egwene não sabia nem se que Elaida tomara conhecimento do fato. A Arena aparentava ser uma tola presunçosa, mas Egwene nutria certa simpatia por Nicola. Entendia o descontentamento da mulher. Entendia ela querer saber de tudo logo. Ela própria fora assim. Talvez ainda fosse. Nicola, disse em tom gentil, todas temos limites. Nunca vou me igualar a Nina Sedai, por exemplo, não importa o que eu faça. Mas se eu pelo menos pudesse ter essa chance, mãe. Nicola até retorcia as mãos em súplica, que também se manifestava em sua voz. Mas os olhos ainda encaravam os de Egwene com serenidade. A chance que a senhora teve. O que eu fiz, e fiz porque não tive escolha, porque não tinha conhecimento, se chama forçar, Nicola, e é perigoso. Egwene nunca ouvira o termo até se o ânsia desculpar por ter feito aquilo com ela, e a antiga Amelin de fato parecer arrependida. Você sabe que, se tentar canalizar mais saidar do que está preparada para manejar, corre o risco de se exaurir antes mesmo de chegar perto de atingir a força total. Melhor aprender a ser paciente. Em todo caso, as irmãs não vão deixá-la ser qualquer outra coisa até você estar pronta. Viemos para Salidar no mesmo barco que Ninaeve e Elaine, disse Arena de repente. Seu olhar era mais que direto, era desafiador. E Birgit. Por alguma razão, ela pronunciou o último nome com amargura. Nicola gesticulou para ela se calar. Não há necessidade de tocar nesse assunto. Estranhamente, ela não soou sincera. Na esperança de que estivesse mantendo o semblante com metade da tranquilidade do de Nicola, Egwene tentou reprimir o súbito desconforto. Marigan também fora para Salidar naquele barco. Uma coruja piou e ela ficou arrepiada. Havia quem pensasse que escutar uma coruja à luz do luar era o prenúncio de más notícias. Não era supersticiosa, mas... Não há necessidade de tocar em que assunto. As outras duas se entreolharam. E a Arena meneou a cabeça. Foi na caminhada do rio até a aldeia. Para quem supostamente se mostrava tão relutante, Nicola cravou os olhos nos de Egwene. A Arena e eu escutamos uma conversa de Tom Merlin e Juilin Sandar. O menestrel e o apanhador de ladrões? Juilin disse que havia Aes Sedai na aldeia, e disso ainda não tínhamos certeza.
mas falou que essas Aes Sedai ficassem sabendo que Ninaeve e Elaine estavam se passando por Aes Sedai, então estariam pulando no meio de um cardume de Lúcius, o que eu acho que não é muito seguro. O menestral nos viu e mandou o outro ficar quieto, acrescentou Arena, passando o dedo na aljava em sua cintura. Mas nós ouvimos. Sua voz era tão firme quanto seu olhar. Sei que agora as duas são Aes Sedai, mãe, mas ainda assim, não estariam encrencadas se alguém descobrisse? As irmãs, no caso? Qualquer pessoa que finja ser uma irmã está encrencada se descobrirem, mesmo anos depois. O rosto de Nicola não se alterou, mas seu olhar, de repente, parecia estar tentando se concentrar no de Egwene. Determinada, ela se inclinou um pouco para a frente. Qualquer pessoa mesmo, não é mesmo? Encorajada pelo silêncio de Egwene, Arena forçou um sorriso forçado sob a noite. Ouvi falar que Ninaeve e Elaine foram embora da torre para fazer alguma tarefa para aquela mulher, Sanche, quando ela ainda era Amerlin. Ouvi falar que a senhora também foi enviada na mesma época, que se meteu em todo tipo de problema quando voltou. Uma insinuação dissimulada acometeu a voz da caçadora. Você se lembra delas se passando por Aes Sedai? As duas ficaram ali, de pé, olhando para ela. A Arena apoiada, insolente em seu arco. Nicola com tanta expectativa que o ar deveria ter crepitado. Siwan Sanche é uma Aes Sedai, rebateu Egwene com frieza. Assim como Ninaeve Almeara e Elaine Trakand. Tratem de respeitá-las como tal. Para vocês são Siwan Sedai, Ninaeve Sedai e Elaine Sedai. As duas piscaram, surpresas. Por dentro, o estômago de Egwene se revirava, de ultraje. Depois de tudo por que passara naquela noite, ser confrontava com uma chantagem daquelas? Não conseguia pensar numa palavra suficientemente ruim. Elaine talvez conseguisse. Elaine dava ouvidos a cavalariços, condutores de carroção e gente do tipo, memorizando as palavras que deveria se recusar a escutar. Egwene desdobrou a estola e dependurou-a com cuidado nos ombros. Acho que a senhora não está entendendo, mãe. Apressou-se Nicola. Não com medo, apenas tentando enfatizar sua argumentação. Só fiquei preocupada porque, se alguém descobrisse que vocês tinham... Ah, criança, eu entendo. Aquela tola era uma criança, não importava quão velha fosse. Uma boa quantidade das noviças mais velhas criava problemas, em geral na forma de insolência em relação à seita designada para ensiná-las. Mas até a mais insensata tinha juízo suficiente para evitar ser impertinente com as irmãs. Que Nicola tivesse a audácia de tentar chantageá-la a deixava a raiva de Egwene em ponto de ebulição. As duas jovens eram mais altas que ela, ainda que não muito, mas a Amelie ficou os punhos na cintura, se pôs ereta, no que ambas se retraíram como se ela tivesse se agigantado. Vocês têm ideia de como é sério fazer acusações contra uma irmã, sobretudo no caso de noviças? Acusações baseadas numa conversa que afirmam ter ouvido entre dois homens que estão a 1000 milhas de distância. Tiana arrancaria o couro de vocês e as deixaria esfregando panelas para o resto da vida. Nicola continuou tentando interromper e pelo jeito queria pedir desculpas e fazer mais alguns protestos que Gwen não entendeu, junto das tentativas frenéticas de mudar tudo o que dissera. Mas Egwene a ignorou e se voltou para a arena. A caçadora recuou mais um passo, umedecendo os lábios e parecendo extraordinariamente insegura. E você não vá pensando que escaparia ilesa. Até uma caçadora poderia ser levada a Tiana por algo do tipo. Isso se as duas tiverem a sorte de não serem chicoteadas no engate de carroção, como fazem com os soldados que são pegos roubando. De um jeito ou de outro, serão descartadas na beira da estrada, tendo só os vergões como companhia.
Egwene respirou fundo e entrelaçou as mãos na altura do quadril. Agarradas uma à outra, não tremeriam. As duas criadoras de problemas estavam quase curvadas, parecendo devidamente repreendidas. Esperava que aqueles olhares cabisbaixos, ombros caídos e pés irrequietos não fossem de simulação. Por direito, Egwene deveria mandar as duas para Tiana. Não fazia ideia de qual poderia ser a punição pela tentativa de chantagear o trono de Amerlin. Mas parecia provável que a expulsão do acampamento seria o mínimo. No caso de Nicola, a expulsão teria de esperar até que suas instrutoras se dessem por satisfeitas de que ela sabia o suficiente sobre a canalização para não se machucar nem ferir os outros sem querer. No entanto, assim que a acusação fosse feita, Nicola do Bosque jamais seria a Aes Sedai, e todo aquele potencial não serviria para nada. A não ser que qualquer mulher flagrada se passando por Aes Sedai seria rebaixada tão impiedosamente que ainda estaria se lamuriando anos depois, e uma seita flagrada nessa situação poderia muito bem considerar a outra mulher sortuda. Mas, de certo, àquela altura, Ninaeve e Elaine estavam seguras, já que já eram irmãs de fato. Egwene também. A questão era que talvez bastasse um sussurro sobre aquilo para zerar qualquer chance de o salão reconhecê-la como o verdadeiro trono de Amerlin. Assim como a chance de uma viagenzinha para encontrar Randy e depois contar abertamente para o salão. Não ousaria permitir que aquelas duas percebessem sua incerteza, nem mesmo que suspeitassem. Eu vou esquecer isso, disse contundente. Mas se voltar a ouvir um sussurro sequer sobre o assunto, e de qualquer pessoa... Egwene soltou um suspiro irritada. Se ouvisse gritos sobre o assunto, talvez tivesse pouco o que fazer. Mas pelo pinote que as duas deram, compreenderam a ameaça que as alfinetou lá no fundo. Vão para a cama antes que eu mude de ideia. Num instante, as duas se desfizeram uma enxurrada de cortesias e de... Sim, mãe. Não, mãe. E... Como a senhora ordenar, mãe. Então partiram, apressadas, olhando para ela por cima dos ombros, cada passo mais rápido que o anterior, até já estarem correndo. Egwene teve que manter o passo sereno, mas também queria correr.